Olá, galera, que eu sou o Vitor Viana da Prensa de Babel, aqui gravando nos estúdios da Búzios Digital, parceria com a Búzios Now, e esse é mais um episódio do Papo com o Criador, só que o Criador não tá aqui hoje, sabe? O Criador é o Otávio Raja Gabalha, o Otavinho, que já foi xerife, comendador, pontífice e criador de alguma coisa, um tal de um estilo Búzios, da qual ele vai ser homenageado agora, com seus 80, prestes a fazer 80 anos, e também prestes a mais ou menos aí a ter 60 anos desse tal gênero do estilo Búzios, a qual hoje os convidados são Alan Câmara, artista gráfico, historiador e também secretário de Cultura do município de Búzios, e que é o autor do projeto gráfico do livro, assim como também da capa do livro em homenagem ao Otávio. Roberto Aracre, arquiteto conhecido aqui na cidade de Búzios, militante no IAB, Instituto de Arquitetos do Do Brasil. Brasil, Núcleo Búzios, e também um cara que estuda a obra do Otávio e considera com certeza uma influência também para o trabalho que ele e outros desenvolvem aqui nessa cidade. A ideia, como sempre, é bater um papo sobre o Otávio, mas também vamos falar um pouco desse livro que vai ser lançado agora no dia 1º de novembro, com exclusividade para um grupo seleto aí de convidados do Otávio e outras pessoas aí que vão poder ter o primeiro acesso ao livro, que a gente espera ser realmente uma altura do homenageado. Alan, obrigado por você ter vindo. Roberto também. Vou deixar a palavra com vocês para começar. Obrigado, Vitor, pelo convite aqui. Está falando, é um momento assim especial. Primeiro porque a gente está falando aqui de uma pessoa que é icônica na cidade, né? Assim, Otávio, a história de Otávio ele se confunde com a história de Búzios, né, da cidade, especialmente depois de Brigitte Bardot, quando a gente teve aí a mudança de Búzios para cidade turística, né? E ele tem um papel muito importante porque essa identidade cultural que a gente tem projetada a partir da arquitetura, né, de todo esse estilo, da estética da cidade, a gente deve muito ao Otavinho porque ele foi o arquiteto que chegou aqui e começou a idealizar a cidade como uma cidade que pudesse transmitir uma estética e um estilo, né, único. E acho que conseguiu. A gente está aqui hoje falando desse livro importante, contando a história desse homem, que é uma figura que vai entrar para a história de Búzios. Eu tive o prazer de participar junto com você e tal Anan também, e o Gustavo, na produção gráfica do livro, responsável pelo projeto gráfico, pela direção de arte. Então tá aqui, acho que a gente tem aí um trabalho muito importante, monumental para a cidade, porque a gente vai ter a partir de agora um escrito a respeito de uma figura que vai ser lembrada a partir de agora. Antes do Roberto falar, vamos mostrar, não sei se dá para ver daqui, mas te mostra que esse é o livro, essa é a capa que foi pensada pelo Alan, né? A contracapa. Depois a gente vai falar um pouco mais do livro, mas foi bom lembrar que a diagramação em arte final é de Gustavo N e as fotografias são de Tauanã Guarino, que não estão com a gente aqui, mas vão ser constantemente lembrados ao longo do processo. Né, Roberto? Tô super, assim, honrado de estar aqui, emocionado de ter, assim, ver assim, em primeira mão aqui essa prova do livro, né, que eu estava muito curioso para ver. Acho que um registro a gente tem pouco registro da produção aqui de Búzios, assim, arquitetônica, né, tá tudo meio espalhado, assim, a gente fez alguns eventos acadêmicos, inclusive, né, assim, e você vê que tem muito estudo, né, mas não tem, a gente não tem essa questão, né, não tem isso compilado em lugar nenhum. E acho que vocês conseguiram, né? Eu felizmente também participei, né? Tô feliz de ter poder, assim, ajudar também na participação do livro, naquela parte final ali, né? Na questão do manual. E porque, assim, eu acho que o registro, ele, assim, cara, já tinha passado a hora, estava até com medo de não ter um registro desse, né? Porque, cara, assim, eu acompanho, né? O Alan acho que nunca teve lá no história, mas o Pedro já teve, assim, eu tenho. Assim, eu sou apaixonado por livros, né? Livro de arquitetura, livros em geral, mas arquitetura, né? E urbanismo e arte, eu adoro mesmo. E, assim, e acho que eu li aqui agora, assim, rapidamente, né? E adorei tudo. Acho que estão de parabéns pelo livro, tá fantástico. E não vejo a hora de ter o meu. Muita gente tá querendo. Tá muito Mas legal, assim, cara. falando assim, a gente vai entrar em vários temas, mas o que o Roberto falou acho que é importante também, né, É. Alan? Que a gente, assim, havia um medo de que não se fizesse. Tinha alguém que, em algum momento, sei lá, tinha acontecido algo desse tipo pro Otávio e pra Búzios também, que era um livro como esse. Como o Roberto falou, a gente está numa era, que é a era digital, né? E que alguns anos atrás condenaram o papel, que ele se extinguiria a partir de 2030, uma data assim bem
não sei por que uma data tão específica assim, mas alguém falou que em 2032 a gente não teria mais livro, mais papel. E aqui a gente está indo na contramão disso, acho que é uma resistência que está se tendo, como o Roberto falou, é um leitor ávido, como ele disse. Eu acho que a gente está levando um trabalho muito bem feito, sabe, estruturado, importante, imponente, inclusive, né? Tanto pelo personagem que está sendo tratado no livro, quanto pelo próprio livro que está sendo levado para ele, através dele. Acho que é uma homenagem, assim, à altura do Otávio. A gente tem um livro muito bem escrito, né, que você escreveu, os parabéns. E, assim, na parte gráfica e conceitual dele, transmite exatamente a ideia de que tem ali um arquiteto sendo representado no livro. A grande preocupação foi justamente essa, Roberto. Você que está vendo o livro pela primeira vez, a gente tinha nas mãos o desafio era o seguinte: era um arquiteto muito grande, mas uma figura também muito grande, que às vezes você pode ser um grande arquiteto, mas não é uma figura tão grande. Ali era difícil. O que a gente vai fazer aqui? Sem fugir da história de que o livro é para homenagear o criador de um gênero arquitetônico que influenciou uma cidade como um todo, mas ao mesmo tempo temos que falar dessa figura tão multifacetada, né? Carnavalesco, político, ativista, meio que folclórico, né? Então havia muita história para ser contada. Então esse foi o grande desafio, acho que nesse episódio. Mas também o grande desafio foi conseguir resumir tanta coisa na parte de arquitetura também e urbanismo. É importante um documento que vai ficar para a memória da cidade, né? A gente não vai esquecer de Otavinho, porque Otavinho ele sempre foi falado. Mas assim, se a gente não tiver meios gráficos para representar, né, para lembrar dessa figura, ele vai se apagar. Antes a gente tinha os jornais impressos, né, pelo Molhado principalmente, em que Otavinho frequentava muito as páginas ali. Era por ali que ele comunicava suas ideias. Serviu de material de pesquisa. E Marcelo tinha ali sempre uma página reservada para Otávio falar alguma coisa, e as opiniões deles era sempre uma opinião muito importante, né, para a cidade, e aquela que ficava comentando durante a semana toda. Eu fui repórter do Pelo Molhado e o Marcelo me fez entrevistar o Otávio, eu não sei nem contar quantas vezes isso aconteceu. E ele sempre tinha, e as pessoas paravam para ler o Otávio escrevendo, ele era também um articulista, né, do jornal. E isso hoje, lógico, agora a gente tem um documento que garante essa história, né, dele, continue. A gente agora não vai lembrar de Otavinho só do jornal, até porque o Pelo Molhado já acabou. Hoje a gente está na era digital, que tudo é descartável. 2 dias depois ninguém fala mais nada. Por mais que a gente publique muito na era, assim, eu tenho um jornal digital, publico muito, o Otavinho tá sempre lá, mas o digital ele dispersa, né? Sim. As histórias se espalham. Muita informação, muita né? informação. Tem muita informação, tudo hoje, é muito rápido, né? Hoje a gente tem a rede social, o próprio Otávio tem o perfil dele, né? Mas eu fico comparando a repercussão que ele tinha antes, na época do jornal, do papel, com o que tem na rede social. E a gente vê a importância que o papel tem. Então, a gente pega no período da pesquisa, a gente vai pegando os jornais mais antigos, como aquilo é grande, né? Isso eu acredito que esse livro, Vitor, Roberto, vai ser um livro assim, um livro que vai ser base para pesquisas futuras, sabe? Quem foi a pessoa, a obra dele, o que ele representou para a cidade, qual o legado dele que ele deixou aqui, quantos ele influenciou, tanto na sua atividade na sua atuação como arquiteto, mas também como homem público, que influenciou, né, opiniões, formou opiniões na cidade, influenciou o meio político. A gente sabe que o livro não esgota o trabalho, não esgota a figura, mas a gente acho que conseguiu condensar ali o máximo que pôde dessa vez. Roberto sabe. Eu vou te falar, assim, daria mais uns 4 ou 5 volumes aí. É que nós falamos. É complicado, né? Claro. Eu tenho uma mulher que é escritora, cara, então eu não sei como é que é fazer um livro. Não, assim como a Flávia, o bom de ser escritor e ser jornalista é porque eu não tenho medo de cortar. Porque em algum momento tinha que cortar. Eu lembro que uma hora que estava fechando o livro junto com o Gustavo, e o Gustavo falou, a gente tem que tirar não sei quantos caracteres aqui para poder fechar essa página. Eu falei, pega o último parágrafo e tira todo. Aí ele falou, mas você não vai ler? Eu falei, não, já passei da idade de ter esse xodó todo com o texto, corta todo. E o Roberto deve passar por isso também como arquiteto, quando o cliente chega e fala, não dá para tirar esse pedaço aqui, porque não tá... Não, mas quando eu era mais jovem, o editor mandava eu cortar um pedacinho do meu texto, eu sofria muito. Eu não sofro mais. Eu falei, não, tira primeiro o parágrafo de baixo é para isso, tira ele inteiro e vamos fechar essa página para fechar esse livro. É como se fosse uma cria sua, né? Você não pode tirar esse pedaço daí. Mas é isso, assim, eu acho que assim, essa questão, assim, a gente estava falando da participação não só na categoria profissional como arquiteto, né? Mas como ativista mesmo, né? Assim, se você não tem esse veio político dele de tentar cercar, né, a cidade, né, para a escala
né? Principalmente para a escala, né? E a materialidade, que seria basicamente o telhado com telha colonial, que isso é uma coisa que depois ele botou na Visualmente legislação, é o né? que você enxerga, né? É o que você vê. Então, assim, É. eu acho que isso são duas coisas assim, fundamentais que a cidade deixa de ser genérica, né? Assim, Uhum. ela, não é que deixa de ser, ela não se torna genérica. Uhum. Lógico que hoje você, com o crescimento, né, que a gente tem, tudo é mais acelerado e você não consegue manter o controle de tudo, né? Então você tem parte da cidade, acho que isso às vezes é uma questão que, né, deve não, com certeza angustiar bastante, né? Assim, todos nós, né? Não é só ele, como, né, a ideia lá para trás, mas e ver essa coisa acontecendo, né? De você perder a característica. Mas assim, basicamente se juntar essa ideia com o ativismo que ele, né, tem e teve, né, nessa fase que ainda conseguia controlar só de você Uhum. conversar, as histórias que ele conta, né, de Uhum. chegar para a pessoa e inventar que tinha uma lei que não existia ainda e conseguir segurar isso tudo foi assim, foi de um ser especial, né, porque eu não faria isso, né, É, assim, isso é por mais justamente. que você adore a profissão, adore a cidade, né, ame tudo que você faz, mas você ficar arrumando, né, assim, conflito, né, e isso é conflito, na verdade, né, e ele conseguiu passar por isso tudo, e eu acho que e super bem, né, porque a gente, assim, tem uma cidade diferenciada, né, no final Uhum. das contas, e o resultado é o que a gente está vivendo aqui hoje, né, a A gente não Marlene, estaria aqui hoje. a Não Marlene, falando que disso. também colaborou com o livro, a Marlene Triste, também arquiteta e urbanista, ela e colaborou com a gente, assim como você foi consultora para fazer o manual que tem no final do livro, ela chama de um manto protetor da cidade, né? Porque a gente fala que a cidade já é linda, o próprio Otávio fala isso, né? Já é o próprio criador que montou essa cidade, Sim. o contorno, o desenho dessa cidade, da geografia, né? Uhum. E ela é belíssima, mas, assim, junto, a cereja do bolo dela é justamente essa arquitetura por cima dela, né? E olhando também o livro assim, você acompanhando a cronologia dele, você percebe como que Otávio conseguiu perpassar todos os estágios da cidade de crescimento. Ou seja, ele foi trabalhar, ele conseguiu transitar em todas as escalas de crescimento da cidade. Quando a cidade ainda era uma pequena vila, quando ela se Verdade. tornou uma cidade um pouquinho maior. Foi acompanhando, Ele né? foi acompanhando, ele foi Verdade. escalando sem perder esse estilo dele, essa estética, ele foi conseguindo esse, adaptar. esse foi o nosso desafio, tentar contar essa linha do tempo assim de forma que não fosse chata, mas que a gente fosse contar que como é que ele foi acompanhando, Tanto que ele né? tem projetos pequenos de casa, sei lá, 300 metros quadrados, quando você tem um hotel Atlântico. Isso. Como que ele foi se adaptando a esse E crescimento também, justamente sem perder a comunidade sentia medo do que seria o impacto de um hotel tão grande na cidade, né? E ele funcionou, está ali integrado integrado à paisagem, Sim, né? sim, A gente verdade. não consegue pensar Búzios sem o Hotel Atlântico hoje. Sem aquele centro de convenções que movimenta tudo, aquela coisa E hoje toda. o Hotel Atlântico já não é um empreendimento tão grande. Não é. Se você comparar, por exemplo, com o Aretê, por exemplo. Isso, é verdade. Que é muito... E aquela época, e como que ele soube transitar, né, dentro dessas escalas aí. Eu vou fazer uma pergunta para você, Roberto. Você que é um arquiteto também reconhecido na cidade, que tem o seu próprio DNA, tem a sua própria identidade, mas o que tem de Otávio no seu trabalho? Acho que assim, a influência dele no meu trabalho é uma influência meio que. Eu não sei descrever, cara, porque assim, o projeto de arquitetura ele tem várias inspirações, né? Várias fontes de inspiração, né? O Otávio, na verdade, ele aparece para mim lá no começo, eu olhando para o que ele estava fazendo sempre, né? Porque eu adoro arquitetura, então eu estudo muito, assim, a história da arquitetura, outros arquitetos, mestres do modernismo, da Renascença, enfim, de tudo quanto é jeito, a gente vê os arquitetos, assim, e a história da arquitetura de modo geral. E acho que para mim ele, assim, ele é como se fosse um começo de um movimento, entendeu? Assim, não é um estilo propriamente. O movimento é uma coisa mais intrínseca da arquitetura, né? Estilo, às vezes, você pode ser uma coisa meio que da moda, tá mudando. Acho que até o nome estilo Búzios, que é o nome que pegou e tal, mas assim, eu não colocaria esse isso é o nome como que pegou, um nome, né? como um nome. Então, assim, é o conceito é o conceito da arquitetura dele, entendeu? Que tá, assim, você olhar e ver assim, o espaço em si que dá uma integração com a natureza sempre, uma busca de vãos grandes, né, assim, de aberturas. É um conceito, né? De você estar vendo dentro e fora, sabe, assim, e você tem essa questão
dos telhados, né? Porque eu acho que é uma coisa que eu demorei um pouco para entender a importância disso, né? No começo eu não achava e acho que hoje eu vejo que é importante, né? Uma quinta fachada na cidade. Você colaborou Né? muito com a nossa visão aqui da questão da quinta fachada, né? Isso, eu coloquei isso, assim, porque é uma coisa que a gente vai ter que estudar, né? Assim, eu acabei de receber fotos de uma obra que tem telhado, né? Como, assim, tá bonito de cima e tal, mas tá coberta com... Não sei nem se a gente fala isso aqui no programa, mas Não, assim... pode falar, eu acho que Porque assim, tá coberta com momento, placa de energia fotovoltaica. é o Preta, desafio assim, do né? nosso momento E aqui aí, agora. eu fiz um pecado assim mortal, mas infelizmente eu pedi pro fotógrafo fazer, cara, tira isso No no Photoshop, porque tá horrível, né? Essa foto, você vê a piscina, assim, vê a água, né? Tem assim a praia, né? Tem uma, enfim, fede ali, né? Então você fica imaginando, assim, a foto, dá para ver a foto antes e depois, né? Da mexida do Photoshop lá, você vê, puxa, estragou essa de baixo até que você não vê tanto, mas de cima tá um horror, né? E a cidade tem uma beleza vista de cima, né? Vai perdendo, né? É interessante porque é uma coisa, uma questão que eu sempre trato também sobre tradição e modernidade, né? E assim, o que a gente está perdendo de, por exemplo, essa estética dos telhados. Eu sempre, assim, admirei muito esses telhados que eu conheci. Eu não sei se foi o Otavinho, o Roberto sabe melhor, mas assim, eu associo isso diretamente ao Otávio. Quando eu vi as casas em Búzios começarem a ter telhados com desenho, com essa arquitetura bonita. Eu, por exemplo, fiz a minha casa também, que tem uns telhados inspirados nesse estilo. E hoje a gente tem esses telhados que são tão bonitos, tão característicos, sendo cobertos por essas placas de energia solar. E assim, ao mesmo tempo vai ser um sabe que é uma mudança, desafio de pensar como fazer. Assim, o que acontece? A pessoa tem uma conta que é cara, que é energia, claro. E assim, você tem a questão da sustentabilidade, né? Também, que você não está consumindo a energia que está vindo, né? Você está fabricando a sua própria energia do telhado, do sol, então é maravilhoso isso. Se você for pensar hoje, né? Todo mundo está buscando isso, não é só economia na conta, né? Se você for pensar, você não está consumindo uma energia que está sendo produzida, que vem, sei lá da onde, da usina hidrelétrica, sei lá da onde, vem comunicando tudo, quer dizer, hoje o mundo está todo assim, né? Você tem que... Sim. Sustentabilidade não é só você achar que você planta ali, colhe, não, você tem que pensar o caminhão que está indo pegar e voltar, quanto que ele vai andar, né? Mas, vai gastar Roberto, de energia. você falou uma coisa importante para não perder esse gancho, que você falou aqui que até você durante um tempo não entendia a importância dos telhados. A gente espera que o livro é uma coisinha, né, cara? Mas então, quem sabe ele não puxa outras, porque a gente vê que a cidade vai crescendo e outros arquitetos vão chegando. E acredito que muitos que vão chegando também vão chegando sem entender a importância dos telhados, até porque a gente tem visto aí. Uma coisa é o que as placas de energia solar estão causando sobre o telhado, outras que são só por mau gosto mesmo. A gente tem visto algumas construções muito modernosas, mais quadradas, assim, que trazem a estética de um outro lugar. Essas pessoas que estão chegando certamente não entenderam ainda. Quem sabe isso o livro ajuda a criar um movimento para que se compreenda isso, legal, né? Porque essa caracterização ela pode acontecer, ela está acontecendo pouco a pouco, né? Você sabe que assim, o meu filho, que também é formado em arquitetura, né? Ele fez um estudo que foi encomendado por um cliente nosso da história da arquitetura em Búzios. Até, inclusive, foi fazer uma entrevista com o Otávio. Imagina, eu fiz a primeira vez que eu fui lá falar com o Otávio, lembra, acho que eu botei isso naquele vídeo que eu mandei, que era... eu estava num congresso pan-americano em Brasília, em 96, eu acho, uma coisa assim. E aí eu fui falar com o Otávio para ele me contar a história da cidade, da arquitetura, né? Então demorou um pouco, ele me ligou, eu fui lá e aí ele contou a história que a gente conhece, né? E o Gabriel, ele fez uma pesquisa, né? Assim, acadêmica mesmo, né? E o telhado da casa de pescador é duas águas. Sim. O Otávio reconhece. É duas águas. Então, assim, inclusive, nesse trabalho, né, o Gabriel ele fez um projeto como se fosse uma casa, assim, o estilo de Búzios é isso aqui, né? Aquela telhado duas águas, né? Branca, parede, janela azul. Seria aquilo ali. Janela sem vidro, porque o Otávio mesmo fala, o cara já via a paisagem o dia inteiro, quando chegava em casa ele queria fechar aquela janela e não ver uma merda nenhuma. E aí, assim... o cara passava o dia no mar e não queria ver mais mar. Eu acho que o pulo disso pro que... eu acho que, assim, aconteceu provavelmente porque
Porque o Otávio, eu acho que tem, como a família dele é mineira, não sei, aí eu tenho que ver mais essa história, né? Na verdade, Então, assim, se você pegar as fazendas, né? no livro a gente fala uma influência, pouco a gente sabe, ele É. conta pra gente uma influência da Bahia. Bahia, né? Então, Não, ele não tem nenhum parente na Bahia, mas sei. ele tem um encanto pelos telhados da Bahia e teve houve uma retroalimentação ali eu não sei, porque influência. assim, na verdade, assim, se você pegar, por exemplo, o gesso sai blusa, que você não vê em outro lugar, não existe. Né? Aquilo ali é um forro de fazenda, né, com uma tábua. Né? Tábua que você bota uma sim, uma não, aí você chama aquilo ali de sai blusa, e aí, de novo, a gente falando de madeira, né? Quer dizer, aquilo ali você fazia quando era fazenda. Esse é o forro que alguns chamam de forro de gamela? Não, gamela é outra coisa. Não, o gamela é porque o gamelado que a gente chama é quando você está subindo inclinado com a direção seguindo a inclinação do telhado, né? Claro. Isso você pode fazer liso ou pode fazer com sai blusa, no caso, né? Sim. E o sai blusa, na verdade, ele é um gesso que foi criado aqui, eu não vi isso em nenhum outro lugar, para imitar esse forro de madeira sai blusa, que você vê nas fazendas. Fazenda, eu tô falando de modo geral. Fazenda no interior do estado do Rio. Nas fazendas. Você vai, fazenda de café, inclusive, sei lá. algumas têm cores diferentes, assim. Exatamente. Isso mesmo. E aí você pega do mesmo jeito. Eu já vi umas casas em Búzios assim. Tem várias. Não, isso madeira, é raiz. Casas mais antigas. De madeira. Então, da década de 70, 80. Não, eu cheguei a fazer só de madeira sem nem pintar. Ficou bonito pra caramba. Mas é aquilo, a gente vai cair na questão... É madeira maciça, né? Imagina você vai botar uma tábua zona, não pode ser tábua de obra, né? A tábua que você compra para fazer forma é uma coisa. Agora, a tábua que você botar no teto não. É tábua mesmo, né? Então, assim, aquilo ali, a conta daquilo ali pro gesso sei lá, nem sei. Mas, não, assim, a diferença é enorme. Tanto que eu, assim, só fiz uma vez. Deve ser muito caro mesmo. Eu só fiz uma vez, entendeu? Assim, na verdade, foi pra casa dos meus pais, né? E ficou lindo, tatajuba, né? A madeira clarinha, meio alaranjada. E eu sei que, assim, isso eu não lembro, mas eu acho que provavelmente ele foi buscando as soluções para viabilizar. Né? E também atendendo aquele cliente que chegava e que queria morar. Ele conta isso, né? Sim. Ele chegava aqui, o cara achava um charme aquela casinha do pescador, mas faltava um conforto, cara. Então o cara foi na busca de um conforto sem mexer muito na estrutura. A isso deve o nível cultural de quem veio para Búzios, né? Sim. E que olhou e falou, pô, isso aqui não vamos mexer nessa coisinha que os pescadores fizeram de forma empírica, né? Eu tenho pesquisas disso que mostram que nos inícios dos anos 50, mais ou menos, estavam os primeiros veranistas vindo para cá, eles compravam as casas dos pescadores, mantinham a fachada e colocavam alguns itens de conforto, como diz o jornal da época, alguns itens de conforto, porque não tinha banheiro, não tinha água encanada. Né? Que era banheiro. Mas aí eles tiravam aquela roupa da cidade e iam viver como pescadores. Né? Isso é uma coisa que se fala, né, nesse período. E é interessante porque nos projetos de Otávio, assim, eu sou pelo menos buziano assim, nativo, eu conseguia ver uma certa familiaridade com as coisas que ele projetava. O que muda depois é que você de alguma maneira uma memória. Você percebe depois é que por conta dessa estética, as casas vão ficar um pouco mais altas, ganham vidro, né? Para poder... Sim. Quem vem de fora quer ter... Diferente do pescador que ficou no mar o dia inteiro e chega em casa, já tá bom de mar, quer ficar vendo o mar, então aí vem os vidros, vem a levantar, né? Tudo aberto, né? Você tem uma fachada, as fachadas ficam todas abertas, né? Ele introduziu, assim, vidro temperado, na época era uma coisa, né, assim, que estava começando, né, assim, a ter bastante fachada de portas de vidro, né, no caso. Então, só vidro, né? Então, você tinha madeira e vidro, madeira e vidro, madeira e vidro, madeira, vidro, pedra, telha. Então, assim, essa é a materialidade do projeto dele o tempo todo, né? E acho que isso é uma coisa que está enraizada, né? Ele conta que teve muita tentativa de acerto e erro. Com certeza. Tentando bitolas, e muitas bitolas, e o pessoal... Aí ele fala que a madeira entrou com firmeza porque veio pro álcool. Então, como aquelas fazendas começaram a desmontar os galpões de madeira e fazer galpões de concreto, então sobrou muita madeira. Foi quando ele começou a comprar madeira e trazer madeira para Búzios. E começaram a fazer as experiências das madeiras do que poderia usar para fazer os vãos maiores. Essa coisa toda. Mas eu quero aproveitar e entrar numa coisa, quando você fala que fica muito cara a madeira hoje, eu acho que o bacana do Otávio é que ele reconhece a mudança do tempo. E tem um capítulo do livro que ele fala assim, o único estilo que tá parado é o de Herculano em Pompeia.
Porque o Vesúvio veio É. e segurou aquilo tudo. Tá lá Então congelado, né? você vai lá, por exemplo, onde vai ser lançado o livro, que é, na sede Praia Aretê, ali já tá usando ferro, já tá usando, só que tá revestido de madeira. É, tudo assim, né? Mas já tá usando ferro. Mas ele já tá fazendo isso há muito tempo. Há muito tempo. Né? Se você pegar a casa, uma das O casas escritório dele, a Maitaca, assim, por o exemplo, escritório também dele já é assim. né? É encapado, né? Você usa, para vencer grandes vãos, você não consegue vencer grandes vãos com uma madeira, por exemplo, madeira maciça você não consegue, né? Ela vai trabalhar e tal. Você tem hoje uma madeira laminada e colada, cruzada, que você consegue vencer o vão que você quiser, mas é um produto que é feito com pedaços de madeira, que já tem isso na Europa há um tempão, e no Brasil começou a ter, já tem uns 20 anos, né? Então já tem um tempo, né, que já tem isso, porque assim, não se usa mais madeira maciça para estrutura, né? Então, no caso que a gente está falando aqui, a gente usa muito aço, né, para vencer os grandes vãos, né, e você encapa aquilo ali com madeira. E aí fica parecendo que você botou uma madeira, mas na verdade é uma coisa encapada. Continua lindo. Continua, entendeu? Assim, a gente vê aí, continua e muito engenhoso. Exatamente. Então isso ele conseguiu fazer, e aí assim, você mantém a característica que você quer, né? Mas a funcionalidade, né? Assim, a estrutura, né? Vai funcionar de outro jeito, né? Então você vai ter uma situação que eu acho que permite isso só quem realmente consegue fazer, porque isso também é caro, né? Então essa é a questão também, né? Você, para ter esse tipo de resultado, né? Você vai ter que ter uma estrutura, depois você vai ter que ter uma capa de madeira, então você tem o serralheiro, depois você tem, né, o carpinteiro, a marcenaria, para poder encapar aquilo tudo. A gente tem feito dá para dizer que nessa parte a arquitetura está entrando quase na parte da arte, né? Eu acho que sempre foi, né? Para mim, assim, o Alan é artista, assim, e assim, os quadros que eu vi lá na exposição, ele é um artista é maravilhoso no trabalho dele. Obrigado. E para mim, assim, e eu sei o trabalho que assim, porque eu adoro isso, né? Eu adoro, principalmente quadro, assim, tela, óleo, assim, é uma coisa que eu amo mesmo. Então, a arquitetura para mim é como se fosse uma arte que você tem que estar ali dentro, entendeu? Você tem que morar ali dentro. Então, não é que ela seja assim melhor do que qualquer outra, entendeu? Assim, estou falando que você tem uma responsabilidade a mais, né? Você tem que fazer uma arte, só que alguém vai morar a pessoa vai estar ali de baixo. É arte aplicada, então, né? E os primeiros... No Código de Hammurabi, se o arquiteto projetasse uma casa, ela caísse sobre o proprietário, ele ia morrer com uma casa caindo sobre ele. Roberto está falando de arte. A arte plástica, inclusive, ela usa fundamentos da arquitetura para representação visual. Os primeiros arquitetos eles nasceram dos artistas. Assim, na Renascença, cara, se você pegar a história assim, do Rafael, por exemplo, que eu adoro, né, o trabalho, ele morreu cedo, morreu com 37 anos de idade. Sim. Ele começou a fazer perspectiva nessa época, assim, como o desenho era uma representação, o projeto é uma representação do que você quer construir. Então, o primeiro passo para você ser, né, somente nessa época, né, se você fazer arquitetura, era você representar, fazer um desenho. Então, quando nasce a perspectiva ali, nasce a pessoa que sabia desenhar bem, sabia representar bem, acaba indo para a arquitetura, porque não... E aí vai fazer arquitetura. Os primeiros arquitetos tinham que saber desenhar, né? Tem uma coisa, até na produção gráfica de um livro, no que você vai produzir, você tem que elaborar os elementos usando princípios da arquitetura. Por exemplo, você não pode equilibrar um texto sobre um outro texto que não transmita a ideia de que aquilo ali tem equilíbrio. Isso é verdade. Então, se você põe um peso maior em cima e outro menor embaixo, a sensação vai ser desagradável para o leitor, porque ele vai achar que tem alguma coisa ali que não é real. A gente pode aproveitar e falar um pouco dos elementos que você usou aqui, Alan, porque a gente trabalhou aqui, eu falo um pouco, por exemplo, a própria estrutura da capa, a partir daí a estrutura do projeto gráfico. Então, a primeira coisa que eu pensei, assim, quando eu elaborei o projeto gráfico do livro, é resistir àquela tentação que eu imagino que o Roberto também tem, outros profissionais que trabalham com estética também tem, que é não fazer com que o objeto principal é que apareça. Né? Aqui no caso é o Otavinho. Então, às vezes você tem um design gráfico que quer competir com o personagem que está sendo tratado e ele quer fazer o livro todo cheio de detalhes. Isso. E aí você omite o personagem. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente optou por utilizar a simplicidade, o equilíbrio, como a gente estava falando. Né? O ritmo, você vai ver que o livro tem um ritmo, ele tem ali uma sequência em que Otávia, que é a figura principal do livro,
o design, as cores, a tipografia, o espaço que se tem, né? O espaço que a massa do texto e a massa de informação está ocupando é um espaço que respeita o tamanho da página. Então a ideia é que quando a pessoa pega esse livro para ler, ele não vai ver um trabalho de um designer ou um trabalho de um diagramador. Ele vai ver o Otávio ali, representado. Então, isso que é importante. A gente, tudo compõe, né? Compõe ali uma obra que ali... E acho que aí que tá o segredo do profissional, assim, ele não quer ser visto no lugar do personagem. Ele quer que o personagem surja. Quando o personagem surgir, então o trabalho dele foi bem feito. Uma coisa que eu citando aqui, já entrando na área do Alan, quem teve essa ideia, assim, a gente ficou pensando, teve um brainstorm para saber o que a gente ia fazer para ser a capa. E a primeira coisa que vem à cabeça era botar uma casa, botar uma planta. De repente o Alan falou, eu tava fazendo uma trilha, passei dele, né, e vi o Otávio lá mexendo na Barracuda Velha. As pessoas, porra, então é isso. A gente já falou, aí eu pensei, tem uma foto na parede dele que vai servir. E acho que nós estamos falando justamente disso, né? Alguém que tá na proa, né? É isso. Não é? Eu acho que o Otávio é isso mesmo que o livro mostra, né? Aqui é ele na proa do barco, mas acho que ele na proa também, como homem, como arquiteto. Vai ter dias ensolarados, vai ter... Né, e o imaginário também, ali, né? O imaginário sobre o Otavinho é ele nessa... Assim, todo mundo vai lembrar do Otavinho. Sempre. Da figura dele projetada dessa maneira, né? Você vê o barco chegando na praia e ele tá ali... olhando como se fosse um capitão, um comandante da coisa, né? É como ele gosta de ser visto também, né? Já que ele não tá aqui, acho que a gente pode, depois ele assiste. É como ele gosta de ser visto com essa pose de herói também, né? Tira uma dúvida, ele falou mal de alguém aí no livro, não? Não. Ele tem uma cena... Ou falou e você não botou, né? É isso que é importante dizer. O livro ele não é exatamente uma biografia, é um ensaio biográfico, né? Então a gente tentou não entrar muito a fundo em grandes problemas. A gente cita algumas questões. Mas tentou não causar nenhumas rusgas pro futuro, não era bem a ideia. Podemos fazer uma biografia, quem sabe, mas ainda assim nós entramos em problemas, assim, algumas coisas. O Otávio ele pediu pouca coisa, né? Acho que, não sei, o Alan foi mais na parte gráfica, mas que eu que estava escrevendo, ele interferiu pouco ele me ajudou a ajustar erros meus, onde eu errei alguma coisa, me equivoquei, alguma informação. E gostou muito do resultado, né? Porque naquele dia que ele pegou o livro, ele ficou namorando o livro. Imagina, né, cara? Não, deve ser uma sensação assim. E a gente deu aquele... Você ter a sua vida, né? A sua obra reconhecida no livro. Pô. A gente... O legal, acho que pode falar isso, né? Tanto o Alan, também o Tauanã e o Gustavo, se estivessem aqui, a gente fez com o rigor técnico das nossas profissões, mas fizemos com o coração também. Acho que todo mundo botou o coração nisso. Pra mim foi muito importante, porque... Ele deu mais trabalho do que eu imaginava. Acho que nenhum de nós imaginou que ia dar tanto trabalho, né? Sim. A gente achou que ia ser mais fácil. Assim, Otávio é uma figura, assim, que ele é memorável, né? Não tem jeito. Ele... Assim, a gente não sabe o que tem mais peso, se é o Otávio arquiteto, se é o Otávio persona, né? Porque acho que uma coisa complementa a outra e talvez ele tenha essa monumentalidade toda por causa... do que ele falava, né, da sua atuação como uma pessoa, né, como um político, como uma personalidade buziana, porque ele tinha uma opinião muito definida sobre qualquer coisa, especialmente sobre Búzios, né, na política, na arquitetura, no meio ambiente, e tudo que passasse por ele sabia falar muito bem de cada coisa. Então, assim, acho que isso deu um volume muito maior ao arquiteto, né, em que a vida dele acabou encontrando o suporte na fundação que ele criou, né, como arquiteto. Então, assim, isso que você falou é importante porque o projeto gráfico do Alan ressalta isso, que a gente não ficou... A gente corria o risco de ficar um livro preso em casas. Né? Em casas, nas grandes casas. A gente acabou que a gente conseguiu mostrar Lagoa da Ferradura, talvez um dos projetos ambientais mais ousados que o Búzios já teve, que foi resgatar uma lagoa inteira. Não tinha, né? E registrar para que as pessoas não se esqueçam disso, né? E até a Rua das Pedras, que algumas pessoas esquecem. A tentativa de uma via, que se chama de Via Azul, mas a tentativa de fazer uma estrada duplicada que depois, por questões políticas, a gente cita isso no livro, ela acaba não indo adiante, mas... Eu vim de lá pra cá, cheguei. Vocês viram que eu cheguei aqui agitado, puto com o trânsito. Quando a gente entra na parte, pedacinho da Via Azul é a melhor parte. É onde o trânsito ficou menos confuso, onde eu consegui fluir com o carro para estacionar aqui. Porque até chegar aqui eu vim só me aborrecendo no caminho inteiro. E já era um tema que já estava na mesa dele, né? Na mesa dele. Na prancheta dele já há muito tempo. Num período que um pouco se falava. Não se discutia tanto. O Brasil falava muito pouco de mobilidade, essa coisa toda. É uma coisa que tá impossível, né? A gente...
assim, eu queria puxar mais assim para o lado da arquitetura, e acho que eu já pensei muito sobre isso, porque hoje a gente tem uma necessidade de preservação, né, das construções, né, antigas, né? Então, se você pegar assim a questão quando você trabalha e tem, eu acho que eu não sei assim percentual, né, que deve ser que nem no escritório, assim, o percentual de obras, né, privadas é muito grande, É muito né, e de grande. obras públicas é bem menor. E aí, você conseguir preservar essas obras, por exemplo, se você pegar uma casa de 1980, Uhum. cara, hoje ela vai estar com 45 anos. É. É. Então, assim, e é uma casa. E aí, assim, eu não sou a pessoa assim mais indicada para dizer assim sobre essa questão de tombamento e tal, porque assim isso é uma coisa bastante delicada, Posso estar enganado, mas acho né? que a legislação diz que a É, partir de 50 anos já pode considerar histórico, é. né? Eu não Tem sei algo como é que assim. funciona Eu isso. não sei como também tem a Mas tem relação da Mas é alguma APA coisa com... por delicado. aí, mas É é delicado delicado. porque quando você tem. Eu não sei como resolve isso. Eu estou levantando isso porque eu tenho estudado muito isso, tem alguns livros fantásticos assim, que eu li recentemente sobre a questão do patrimônio, acervo, arquitetura e tal, e estou pensando assim, levantando isso por alto, né? Assim, por quê? Assim, se você preservar uma coisa, uma construção pública é uma coisa. Agora, se você conseguir preservar uma casa de alguém, é complicado, porque tem a família, tem a Claro, casa, sim. assim, ela se deteriora, tem que ser mantido aquilo, como é que você faz? Então, assim, eu não sei como resolve isso. Eu mesmo não sei, né? Mas eu acho que a gente tinha que pensar numa possibilidade de, talvez, Com certeza. as pessoas, né, que estão vendo o nosso programa aqui, quem tem uma casa é, que o Otávio fez em 1980 ainda, ou 90, sei lá, né? Ou até 2000, tem 25 anos, né? Eu É, entrevistei um casal uma vez na Praia da hum, Ferradura, hum, era para outras questões, nada a ver com livro ou com arquitetura. Quando eu entrei, eu já saquei que a casa era projeto do Otávio. Aí hum. depois que eu me ambientei com eles ali, eu perguntei, essa casa é projeto do Otávio? Ele falou, sim, de 1980 e tal. Falou lá, era uma casa da década de 80. Eu falei, cara, que legal. Ele falou, a gente se esforça muito para preservar do jeito que ela E era. isso É, você tem isso no feeling das pessoas, isso, né? no filho Mas daquela família ali. às vezes você passa de um dono para o outro e isso se Isso, perde, essa é a né? grande Sim, sim. E aí a questão. pessoa vai, arranca as esquadrias todas, né? É. Bota, sabe, assim, começa a mexer. Aí, no caso, É, depende, por exemplo, é. de um tombamento bem feito, né? Por exemplo, a gente tem hoje na cidade 10 prédios tombados pela Câmara Municipal. Mas é muito válida a iniciativa, mas se você for analisar Não dá tecnicamente, garantias, né? não, são tombamentos muito rasos no que diz respeito Uhum. ao descritivo de cada imóvel, o que cada esquadria daquela representa da Sim, história. sim, sim. Então a gente agora, falando agora como secretário, Claro, rapidinho, mas é importante ter você aqui para isso lá na também. Secretaria de Cultura a gente já está próximo de assinar um termo de cooperação com o IFAM, e o IFAM vai dar toda a parte técnica, né, de requisitos para a gente fazer tombamentos mais robustos Isso é aqui. Então nós importante. vamos pegar esses 10 prédios que já estão tombados e começar a revisar cada um para poder dar corpo, né? Por exemplo, quando tiver em vias de ser alguma coisa ser necessária uma manutenção, o proprietário, no caso do imóvel, vai precisar consultar a Secretaria de Cultura e o corpo Ver como é que técnico. A gente faz, vai ter um né? arquiteto, um historiador, para poder ele falar assim, não, o que você pode trocar aqui que não vai afetar o Uhum. aspecto do patrimônio histórico, né? Porque essa questão da memória é muito importante. Aquela casa está relacionada à memória da cidade e, consequentemente, à Mas identidade cultural da cidade. esses prédios, essas obras, né, essas 10, com certeza, assim, são conhecidos de todo mundo, né? Então, E provavelmente tem obra pública também, né? Não é só privado, né? tem É, igrejas, né? Tem é, igreja, imaginei que Igrejas, tivesse igrejas institucional, também. né? Assim, é uma instituição, e tem assim. particulares também. Por exemplo, agora a gente entrou agora no escritório um projeto na Passagem, em Cabo Frio, que é um bairro que Com tem um monte de certeza. casa tombada, Tombadas, construções tombadas, né? E é uma coisa assim, a gente começou a fazer o levantamento, né? E tem essa questão, a fachada está preservada, mas dentro É. já está sendo usado. E Então você eu até, assim, a gente está programando de ir pelo INEPAC, não é nem IFAM, né? Uhum. INEPAC tem um escritório regional em Cabo Frio, Sim. que é mais acessível, depende do que o IFAM, né? Eu trabalhei no Museu Nacional de Belas Artes no Rio durante 6 meses,
foi uma experiência maravilhosa. Uhum. Então, tem uma experiência de restauro dentro do museu, né? De coisas que a gente teve que fazer caderno de especificação para assim, recuperar um piso, né? Porque o piso era um piso cerâmico que estava faltando uns pedaços, então você tem que fazer tudo, você tinha que fazer um caderno. Sim. E acho que assim, essa parte do tombamento passa por uma questão assim, da realidade das coisas, né? Assim, a minha família, por exemplo, tem uma casa no interior de São Paulo, tem 200 anos, tá lá, assim, foi morrendo todo mundo, ficou só eu e minha irmã. A gente não consegue vender, é um inventário que não acaba nunca, e assim, você fica com uma coisa abandonada, aí tem que pagar alguém para ver se não vai ser invadido. Eu tenho uma questão a colocar sobre isso. Assim, é complicado isso, né? Muitos casos então, no Rio Petrópolis tem muitas casas. Eu observei em Barra de São João, eu passei um período da minha adolescência ali em Barra de São João, e aquele casario do Rio São João, ali na prainha, por exemplo, que eu enxerguei ali foi que as fachadas, elas obrigatoriamente tinham que ser preservadas. O que a pessoa fazia? Ela deixava a fachada cair. É isso. Porque o Rio tá deixava disso. a fachada cair. Centro do Rio, eu vi muita daquele casario que não tá mais igual, porque deixaram a fachada cair. Abandonaram até. A casa estava construída atrás, até deixaram a fachada cair. O que acontece? Você assim, a família vai tendo outras, né? Vai saindo todo mundo. Assim, no meu caso, assim, saiu todo mundo, né? Assim, um troço no interior de São Paulo. A minha família, meu avô morreu em 1945, não fez inventário. Então, assim, há confusão danada. Então, como é que você resolve isso? Não resolve. Isso me faz pensar uma coisa. Aí chegar para o produtor lá e falar assim, você tem que manter. Você vai manter como? Não tá abandonado, não dá para você habitar a casa está acabada. Isso me faz uma coisa que em alguns casos é mais fácil você preservar o patrimônio imaterial do que o material. Com certeza. Mas dá uma pena danada, né? Porque o imaterial basta que você continue com as representações culturais daquele... Mas sabe o que isso me faz pensar também? Assim, como é algo curioso em Búzios, assim, mas tem várias questões que podem ser abordadas, eu acho que a gente não precisa entrar nelas de por que isso aconteceu, mas nós estamos falando de um homem que influenciou uma cidade na sua forma estética como um todo, mas que você consegue citar um prédio público do Otávio, feito pelo Otávio? Prédio público? Não. Não tem. Não tem. É isso que eu estava falando. Não tem. Eu pensei assim, eu acho que eu estava lendo um artigo de uma... A sua obra pública é a cidade inteira, mas porque não tem um prédio público. Aí como é que você faz? Aí, assim, esse negócio que você falou, né? Você vai numa casa, né? Enxerga que o projeto é dele. Né? Uma casa, e aí você vai pegar a quantidade de tempo que ela existe, né? Então... teria que ter um levantamento disso, né? E um contato, né, assim, da prefeitura, né? No caso, teria que ter nos quadros de alguém que fosse, né, assim, lá e falar assim, olha, a gente tem interesse que você preserve esse imóvel, porque assim, isso passa por um monte de coisa. Assim, você pode dar, olha, o seu IPTU aqui, no Rio, por exemplo, eu tenho um cliente que não paga IPTU, ele mora num apartamento que é um prédio de frente para a praia, no Leblon, e tem lá, por o prédio ter uma fachada, um lado da fachada, né, que é lá no Jardim de Alá, um lado da fachada tem um ato de balcão ali, tem um painel inteiro, né, de cima e embaixo, é um prédio de, sei lá, 6 andares, 8 andares, não lembro agora quantos andares tem. O IPTU daquele imóvel não existe para nenhum daqueles apartamentos. Né? Então, assim, eles não pagam o IPTU porque o que eles são obrigados a fazer? Manter assim, a fachada. É uma medida que pode funcionar. A fachada eu acho que precisa. Com os azulejos do alto de bucão ali, cara. Sim. É isso que eles têm que fazer. No caso, por exemplo, do Otávio, que precisaria ter, e isso consequentemente vai acontecer, é a relevância de Otávio como um arquiteto, né? Que represente Búzios de alguma maneira. Aí, assim, no caso dele, todos os projetos dele vão passar a ter essa importância, porque tem uma relevância cultural. Como o Espaço Zanini, onde você atua ali como secretário de Cultura, você não pode fazer uma mudança ali sem o Instituto Zanini aprovar uma ação ali. Né? A gente vai ter que consultar, não que eles sejam deliberativos, eles são consultivos. Sim, a gente vai ter que consultar eles para respeitar. Isso é uma ideia, né? Da mudança. Tem que fazer. Então, assim, reconhecer a importância de Otávio, isso tem que ser um ato público, né? Não pode ser... tem que ser ir para a Câmara isso, para a Câmara, exatamente, precisa como se fosse uma lei que proteja esse estilo, né? Essa estética. E aí, a partir daí, cada casa, cada projeto dele passa a ter um valor histórico-cultural, independente de ele estar vivo agora, não tem importância, mas reconhece que ele tem essa relevância cultural histórica e a partir daí os projetos dele vão ter uma série de benefícios para quem mantiver daquela maneira, por exemplo. Você tem exemplos no mundo inteiro de casas muito famosas
Casa da Cascata, pelo Frank Lloyd Wright, nos Estados Unidos, é um lugar chamado Beer Run, assim, no interior dos Estados Unidos, é uma casa que foi construída em cima de uma cascata, né, em 1930 e qualquer coisa, toda suspensa, em balanço, uma loucura para a época, né, você imaginar aquilo. A casa virou uma fundação e tem visitação, assim, vive de visitação, né, então, assim, eu acho que podia ser uma coisa assim, entendeu? Se tivesse, assim, tô chutando, né, assim, podia, e isso é uma coisa que como é uma casa que ficou famosa, né? Obviamente, teve uma relevância para a arquitetura no mundo inteiro, né? Então as pessoas vão lá para visitar. Claro. Né? Eu acho que aqui, e aí a gente está falando de escola, né? A gente está falando de escola e da educação, e é uma coisa que eu até hoje mandei no Instagram uma mensagem para uma jornalista, acho que é a Renata Cristiani, né? Que ela tem agora tem até uma rádio e tal. E ela estava falando dos professores, e aí eu lembro que foi dia dos professores ontem, né? Dia 15, né? Sim. E aí estava falando, foi no programa dela um professor que é pedagogo, ou seja, é professor dos professores, e era de história e tal, estava falando de história, por que as crianças não entendem, assim, não conhecem onde moram. E aí eu lembrei que na palestra que o Jaime Lerner fez aqui em Búzios, que ele veio aqui, foi lá no INEF, ele fez uma palestra aqui, e eu tenho um livro dele maravilhoso, que é Acupuntura Urbana, é fininho assim. Cara, aquilo ali você lê aquilo ali em um dia e você sabe a receita dele. Foi prefeito de Curitiba 3 vezes, né? E foi depois governador do estado, né, do Paraná, mas assim, acho que a melhor experiência dele foi como prefeito mesmo, né? E ele botava no caderno que a prefeitura distribuía para os alunos da rede pública, a capa do caderno, isso ele falou, né? Era o mapa da cidade do Curitiba. É uma iniciativa. Então, assim, porque história e geografia andam juntas, cara. Então, se você, assim, o primeiro passo para você entender o que você quer fazer é você saber o lugar que você vive. Então, por exemplo, se geograficamente os alunos das escolas públicas aqui eu me lembro quando a gente fez visita guiada na exposição que a gente fez em 17, né? Agora vai fazer de novo semana que vem, né? Aqui no Espaço Zanini, que a gente estava falando, na exposição de arquitetura. A gente fez visitas guiadas, 4 visitas guiadas, né? E tinha aluno que vinha lá da Rasa que nunca não tinha vindo aqui no centro ainda. Acontece muito. Eu também já acompanhei. Então, assim, mas foi a experiência mais legal da exposição. Isso que você falou é importante, porque a gente tem em Búzios uma legislação para a história local nas escolas. Sempre que meus filhos estudam em colégio público e eles sempre tiveram a matéria da história local na cidade, mas a geografia local é interessante também, se poder mesclar para que você possa compreender história e geografia junto, arquitetura junto. Mas deixa eu entrar num tema que infelizmente a gente tem sempre o tempo, né? O tempo implacável, né? Rapaz, já são... mesmo. Nossa, cara. O tempo é implacável. Vai passando. Vamos entrar numa parte que vai unir vocês dois aqui, que é o Manual do Estilo Búzios. O livro, para quem... Vou mostrar o livro mais uma vez, porque eu acho que daqui não aparece muito. Posso pedir pro Lucas fazer um vídeo aqui da gente falando aqui? Pode, claro. Lucas Tem um assistente, o Lucas tá aqui. Faz no final aqui, ele aparece. Faz um vídeo aqui da gente falando aqui um pouquinho. Cuidado pra dar pra trás. Cuidado pra dar pra trás. Não, tá bom. Tá bom daí. Só filmar um pouquinho. Aqui, ó, a gente tá mostrando esse livro aqui. Isso, é o livro do Otávio. Deixa eu botar a mão nele também, ó. Ainda ganhei esse aqui também, ó. Esse aqui também tem dedicatória aqui do autor. Beleza. O que eu queria falar do manual é que, assim, obrigado, Lucas. Ao final do livro, a gente tentou, acho que talvez seja o primeiro esforço nesse sentido, de fazer um pequeno manual, claro que sem a pretensão de estar fazendo algo definitivo, e muito menos de ser uma legislação, né? Que a Marlene tentou muito para isso, né? A legislação já existe. O manual ele é algo mais aberto. O Otávio teve um pouco de dificuldade para entender isso quando eu apresentei a ideia do manual. Tinha que ter as regras. Eu falei, mano, Otávio, as leis já estão lá, aí você já ajudou a fazer. O manual um pouco mais aberto. E o Roberto, ele foi um dos consultores que eu consultei ele e a Marlene. E o Alan foi o chefe do projeto gráfico. A gente buscou dar uma diferenciação para o manual, né, Alan, no final, justamente para que quem pegasse o livro... Ele quer gravar, cara. Sim, não, vai fazer uma foto. o Lucas faz. Melhor. Aí não vai pegar a gente, cara, todo mundo. Acho que pega agora o livro aqui, ó. Podcast, ó. Das antigas, né? Ó. Esse cara aqui, meu irmão,
Esse cara aqui, o pai dele é historiador. Não, e tem uma homenagem, tem uma né? pequena homenagem pro pai dele dentro do historiador, livro, né? Foi o primeiro secretário que teve de cultura. A gente abre o livro com uma régua T, que é um dos grandes símbolos, né, da obra, da arquitetura, que era do Otávio, que o Otávio presenteou ao pai do Alan. E tava lá comigo, a gente foi, a gente não pode perder a oportunidade, porque uma coisa conecta a outra, né? A Flávia, ela tinha um jornal chamado Armação dos Búzios. Ela entrevistou várias vezes o Toninho. 1976. Talvez tá lá guardado, hein? Aqui, ó. Tá lá guardado. Quem não sabe, isso aqui é uma régua T. Régua T, cara. Uma importantíssima com as iniciais, Otávio, O-R... Maneiro. Otávio Raja, G-O-R-G. Porque o nome dele completo é Otávio Moreira Pena, alguma coisa assim. Pena, né? Tem o Pena. O irmão dele era Pena, Kleber Pena. Raja Gabalha. Que Otávio, pra quem não sabe, ele é bisneto de dois ex-presidentes, né? Ele é bisneto de... Já é um objeto histórico. Agora me fugiu o nome dos caras na cabeça. Mas ele é bisneto de dois ex-presidentes, para o lado dos Moreira Pena e pelo lado dos Raja Gabalha. Essa é a família... Na verdade, isso aí deve ser a política café com leite, né? Isso, a política café com leite, também de São Paulo e Minas ali, né? Mandava tudo, né? Mas falando sobre o manual, então o Alan pensou, junto a gente pensou, o Alan executou esse pensamento de que o manual ele seria, a pessoa terminou de ler o livro acaba aqui, mas ainda dentro dele ainda tem no lugar de um apêndice. É como se fosse, eu até brinquei lá com o Otavinho, eu falei, como se fosse o Evangelho segundo Otavinho. Né? Então assim, você tem a Bíblia. Ele adorou isso, com certeza. Não, você tem a Bíblia, Evangelho segundo João. Botar o Evangelho, botar o Evangelho com o Otavinho é como se Não, mas assim, pô. É por isso que você tem um manual, você pode fazer um manual dele, porque é segundo os cânones dele, né? Só pra brincar com isso, a gente brincou no último podcast que fez com ele assim, que Otavinho é igual Jesus. Onde ele for chamado para levar a palavra dele, ele vai. Então, tem um evangelho segundo ele, que cai muito bem. Vai ter sempre uma palavra de salvação. Então, é bacana isso, né? Você ajudou a gente a montar isso, né? Espero que eu tenha ajudado bastante, né? E como o Otávio fez o favor de pegar a prova que ficou com ele para ele olhar, botou embaixo do braço e mostrou para metade da cidade, uma das coisas que mais impressionou as pessoas, então a gente já tem um feedback antes do livro ser lançado, o que mais impressionou as pessoas foi o manual. Legal. Então, legal. assim, acho que é legal, acho que une assim, o nosso trabalho, o uso de vocês dois também, porque você, né, porque foi o pensamento era esse, como a gente vai fazer uma coisa no final que seja curta e mostre um pouco do que é. Como que um arquiteto como Otávio fazia as coisas dele, você transmitia esse saber dele, é muito pra tentar memória. Condensar ali, né? Foi uma ousadia nossa. Assim, claro que a gente não tem a pretensão de que achou que criamos agora o definitivo, mas é interessante poder encontrar. A base é sempre essa, né? Porque assim, a legislação ela é muito dura, muito fria no pé da letra das coisas. Às vezes você tem artigos que ali a gente bate de frente toda hora que você está fazendo um projeto, você vê que o resultado, assim, a gente entende a necessidade, entende a intenção, mas que às vezes o resultado ele foge completamente, realmente a busca hoje de você ter uma revisão do plano diretor, ter uma revisão da legislação de modo geral, é justamente para se adequar a esse tempo que a gente está vivendo debaixo desse guarda-chuva, né, que já tem 10 anos, né, 2005. Sim. Não, 10 não, minto, mais, 20 anos. Não, né? 20 anos. Então, são 20 anos de prática profissional claro. e eu posso dizer isso porque realmente é uma atividade que a gente está ligado o tempo inteiro, né? Então, assim, como outros profissionais que a gente sempre está se falando, né? Então, a gente vê essa necessidade, porque, assim, o manual, isso é uma coisa que eu tentei, né, colocar, assim, tentar uma coisa mais conceitual possível, né? Para tentar fugir um pouco de fazer uma cópia da legislação, né? Colocar aí uma cópia da legislação. Ter recorrido a você e a Marlene também, tem que a Marlene não tá aqui, mas lembrar dela também, foi fundamental justamente quando vocês me apresentaram essa ideia de que nós deveríamos expandir e não ficar tão preso à legislação, né? Isso ajudou muito que a gente pudesse realmente pegar a essência do que é o estilo Búzios para mostrar para quem pudesse ter o livro, ter uma ideia. A gente claro, a gente criou ontem, vamos tentar se a gente consegue mostrar para quem estiver assistindo. A gente montou aqui, usamos elementos de obras do Otávio para ilustrar e fomos trabalhando com uma introdução, com alguns conceitos, demos algumas dicas do que poderia ser colocado. Claro que nunca esgotando o tema, não haveria como fazer isso.
E o Alan teve uma sacada muito boa, de assim, vamos fazer um pedaço diferente. Vamos fazer, o livro termina, a gente termina o livro e depois a gente Não, ficou ótimo. inclui Como se fosse um ali. apêndice do livro, Como né? fosse no lugar do apêndice, a gente geralmente poderia ser mais um texto, Sim. mais uma falação ali. Vamos E assim, colocar ali. e ao mesmo tempo ele não parece ser uma parte separada do livro. Ele ainda continua ainda com um não conceito gráfico. Não é algo para você retirar e Não. separar do livro. Né? E ainda continua ainda com aquela... o leitor que vai passar de uma sessão para outra, ele ainda vai se sentir familiarizado com o livro. Ele vai saber que ali apenas começou uma parte que trata de uma outra coisa. Então... Mas assim, você chegou a botar um índice ou não? Isso é uma surpresa. A pessoa tá lendo, no final tem o manual. No final tem o manual. Ah, legal. No Isso final tem o manual. Legal. Porque eu acho que é legal, porque a pessoa é como se ela tivesse... Parece que tá acabando o livro. e ela tem Não. mais alguma coisa para Opa. fazer. E é legal, porque nós trabalhamos todo momento, lembrando que nós estamos fazendo um livro sobre um homem que está vivo e em plena atividade. Então, quando alguém fala assim, o livro é um livro para história, tem muita história, mas o livro termina antes do manual também falando do futuro. Só pra gente, acho que é bom finalizar dessa forma, né? Você falou uma coisa a gente tá que tem muito a ver apontando que com a a gente profissão, tá né? construindo o Búzios. Tem muito a ver com a profissão, né? Assim, eu acho que a arquitetura, eu estava vendo, eu até comentei isso no escritório hoje. Eu vi nesse final de semana uma entrevista com um arquiteto chamado Rafael Moneu. É um baita arquiteto assim, espanhol. Tá na faixa do Otávio, né? 80 anos, trabalhando pra caramba. Ele tem trabalho... Em geral, os europeus, eles trabalham... Na Europa, você trabalha de um lado para o outro, no final você tem... Parece que é o mundo inteiro, mas na verdade, porque lá, assim, os países são mais perto uns dos outros, você consegue fazer tudo ali perto, então tem trabalho realmente no mundo todo. E você vê ele falando, e ele, durante a matéria, é uma matéria pequena, né? O Louisiana Channel é só no canal do YouTube, é só entrevistas, assim, bem pequenas e que, assim, super boas, que você vê, assim, profissionais do mundo inteiro. E esse do Rafael Moneu, que é um cara que fez o Museu do Prado, fez a Tocha lá em Madrid, cara, tem um trabalho maravilhoso. E, assim, a arquitetura tem isso, você estando bem, né? Assim, você não para de trabalhar nunca, né? Então, assim, é diferente. Por exemplo, se você tem profissões que você tem que partir para um... aposenta. Você, um médico, o dentista, meu pai era dentista, então ele queria continuar trabalhando como dentista com 80 anos. Eu falei, olha, não dá, você tem que se aposentar, né? Tá botando uma broca na boca de alguém. Mas foi isso. Eu falei assim, vai pescar, ele adorava pescar. Eu falei, não, eu falei, o que você quer fazer, assim, para se divertir? Eu quero fazer uma obturação. Eu falei, pai, obturação você não vai fazer. E aí, assim, e a arquitetura não, a arquitetura você tá criando ali, só tá com a cabeça boa, tá na atividade. E eu acho que um dos dados importantes, né? Porque hoje você... por exemplo, eu vi isso acontecer na minha família. Meu pai ficou doente porque parou de trabalhar. Então, assim... Com certeza. Então, assim, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aproveitar, sabe? E da profissão é uma coisa maravilhosa. Tem vários arquitetos... E o criativo está sempre ali, né? Trabalhando muito. O tempo todo pensando alguma coisa nova. Então, isso com certeza... Você junta uma equipe, né? Uma geração ali que vai acompanhar você e vamos em frente, cara. É isso que eles têm que fazer. E eu acho que isso é uma coisa muito legal que a gente não vê em outras profissões, né? Às vezes tem essa questão, né? O Pitangui, por exemplo, ele parou de operar, mas ele tinha a equipe dele, então ele... o pintor, por exemplo, ele pode se adaptar um pouquinho, porque ele vai começar a tremer a mão, mas aí ele vai mudando o estilo. Imagina, ninguém para, né? Imagina, né? Você vê a história da arte, isso o tempo todo, né? Assim, lógico que se você pegar, né, os impressionistas, o cara morreu, porque era uma época que não tinha a medicina que tem hoje, né? Mas, cara... Com a toquecina da tinta. Amplia um pouquinho a tela, se a visão não estiver muito boa. Eu falei do Rafael, que o Rafael morreu com 37 anos, cara. Sim. Então, assim, e fez coisas maravilhosas, né? E era daquela época Gente, a gente poderia passar mais horas aqui falando de Otávio, arquitetura, Búzios, livros, são temas que não se esgotam, né? Mas a gente tem que fechar aqui o nosso podcast Papo com o Criador. O Criador não tá aqui, mas estamos falando dele. Mas tá, se dois ou três estiverem reunidos em seu nome, ele está presente. Aqui, a gente ia sair daqui meia-noite, né, cara? Aí a gente já falava aqui de Criador, Evangelho segundo Otávio, se estão 3 reunidos no nome dele, ele tá aqui também. Então, Alan, suas considerações finais. Bom, obrigado aqui pela participação no podcast, muito lisonjeado. E tá falando, como eu disse no início,
uma figura tão importante para a Búzios. Eu me sinto um privilegiado de estar aqui falando dele primeiro e também, sobretudo, de ter feito parte de uma equipe que construiu esse monumento, né? A arquitetura, monumento a Búzios, a história da cidade. Uma pessoa importante que influenciou todo mundo, desde de arquitetura até num outro campo político, ideológico, ativismo. pessoal, ativista. Então, assim, é uma figura ímpar que a gente tem. A gente teve o privilégio de ter Otavinho, que talvez seja mais importante que Brigitte Bardot. Da cidade. Só para fechar com a Lama, agradecendo também a participação nesse livro, sempre lembrando do Gustavo, N, do Otauanã Guarino, que não estão aqui, mas também foram fundamentais na construção do livro, porque foi uma equipe pequena, mas potente. Além de outros colaboradores, onde até meu filho fez a tradução do resumo para o inglês, tivemos a Márcia Ribeiro, que trabalhou com a gente como assistente de pesquisa também, né? Teve o Gustavo Rocha, que fez a revisão do texto. Então, para fazer um livro é muita gente, né? Ninguém faz nada sozinho. Não, é muito Sim. trabalho. Mas se for pensar, é uma equipe pequena para um trabalho grande. Suas considerações finais também, Roberto? Cara, assim, eu adorei ter vindo aqui. Acho que é uma oportunidade enorme da gente poder falar sobre o trabalho que o Otávio, né, desenvolveu em Búzios. Assim, eu acho que lógico, como arquiteto, eu vou estar sempre olhando o lado da arquitetura, do urbanismo, mas tem isso que o Alan falou, né? Essa questão, né, política mesmo, né? De estar envolvido com a sociedade de modo geral, né? Assim, você pode ser um baita arquiteto e acabou, né? E a gente está aqui, eu não sei se eu posso falar da exposição que vai ter, pode, né? Claro que pode. Então, aqui, né, a câmera, né? Dá pra ver, essa né? aqui, pode Essa mandar daqui, mostrar ó. pra ela. Eu trouxe um save the date aqui, que o Alan é o secretário de cultura, responsável Pode ali pelo. mostrar aqui, para que a galera vai ver o É o responsável lá pelo Espaço Zanini, né? Então, assim, essa exposição é a segunda edição, é uma exposição que é organizada pelo núcleo, né, em Búzios, do IAB, o Estúdio Brasil, de Arquitetos do Brasil, do Departamento do Rio de Janeiro. A gente tem um núcleo aqui que é um braço do departamento, né? O IAB é uma instituição que tem 104 anos agora, ou seja, uma instituição mesmo. Uma importância gigante para o país, né? Gigante, claro. Assim, e a primeira edição foi em 2017, e eu fui falar com o Otávio, ele não queria participar, que já estava... Não quero, tô cansado, assim, aquela coisa dele, né? Tá cansado há muito tempo. E aí eu reuni o pessoal, assim, a gente fez uma reunião, né? E eu falei para a pessoa, cara, olha só, sem o Otavinho, a gente não vai fazer exposição de arquitetura aqui, não. Aí a gente escalou o Guido Campanati, que era o último que tinha trabalhado com ele, né? A gente falou assim, Guido, ó, vai lá e no escritório dele rouba o que você conseguir de fora e ele vai participar, cara. A gente vai botar para ele aqui, ele não quer fazer nada, a gente faz e bota ele aqui. E foi assim, cara. A gente e dessa vez foi mais fácil, né? Fluiu assim, melhor. Foi mais tranquilo, acho que ele tava já nessa vibe do livro e tal. E a gente conseguiu que ele participasse, porque a gente só tá aqui em Búzios, né? Eu podia estar em qualquer lugar, né? Eu sou carioca, né? Eu nasci e cresci no Rio e me formei no Fundão, né? Fiz faculdade na UFRJ. E a minha experiência de vir para Búzios foi porque meus pais estavam construindo uma casa aqui num condomínio. E por que estavam aqui? Porque Búzios é Búzios. Claro, justamente. Né? Então, Assim, todos que nós entrevistamos disseram a mesma coisa. Então, assim, e aí você pega essa questão... Todos os arquitetos que estão aqui já têm gerações de gerações, né? Assim, eu tenho um filho que é arquiteto, a Sandra tem uma filha que é arquiteto, Sandra Enhaque. Na exposição, o Paulo Guilherme tem o João, que é o João Medeiros, que é filho dele, então que é arquiteto. Então, assim, você vai vendo que... E hoje em dia, cara, tem tanta profissão, né? Hoje mais do que nunca, né? Tá aí. Mais do que... Então, assim... E não vai ter inteligência artificial que substitua. Não tem, cara, assim, a gente... Isso pode servir como uma ferramenta. Isso dá outro podcast. É verdade. Isso dá outro podcast. Ou até mais de um, né? Porque a área criativa, como é a arquitetura... Não. É isso. É uma ferramenta, como é o computador. Assim como também não substitui o livro, não substitui as artes plásticas, a gente vai continuar tendo que fazer essas coisas aí. Gente, agradecer a presença de vocês aqui. Já a gente pode, fazer uma outra coisa parecida que eu acho que foi legal. Eu agradecer quem está assistindo, quem vai estar reproduzindo, passando para as outras pessoas. Bem, já me apresentei no começo, sou o Vitor Viana, da Prensa de Babel. Essa é uma parceria com o Búzios Now aqui nos estúdios da Búzios Digital. E o Papo com o Criador, que tem o objetivo de fazer um registro aqui da discussão do trabalho de Otávio Rajagabali, estilo Búzios, a partir do livro
que é a homenagem aos 80 anos de Otávio e 60 anos, mas a gente acha aí mais ou menos 60 anos do que seria esse estilo Búzios aí. Tá bom? Um abraço, galera. Até a próxima.